Agora na Rádio Web Planeta Guarani, 1 hora direto com as principais notícias do Bugre. É hora de resenha, é hora de informação, é hora de opinião, é hora de Bugre Online, o seu programa diário de informações. Vem Guarani, lançamento para o campo de ataque. Lucão do Break tentou ajeitar para ninguém também. Ficou fácil para a defesa do Maricá. Lucão aperta a marcação, recupera a bola para o Guarani. Olha o gol do Guarani pintando. Olha o Lucão batendo. Gol! É do Guarani, 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 é do Guarani. É do Bugre, é de Lucão do Break, camisa 11. É gol, 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 é gol. E o gol só podia sair como saiu, Cleiton Vendemiato. O Lucão do Break brigou com a marcação, conseguiu recuperar a bola na lateral da grande área, no lado esquerdo de ataque do Guarani. Saiu na cara do goleiro, encarou o goleiro e com a tranquilidade dos grandes centroavantes meteu a bola rasteirinha no canto esquerdo sem chance de defesa. Tem break lá em Saquarema, Cleitão, tem break em Saquarema. Apesar da péssima atuação, o Lucão do Break. Guarani 1, Maricá 0, Cleitão. O Lucão do Break falou assim: tá todo mundo mal, então deixa eu pelo menos guerrear. E fez isso, Ortiz. Guerreou, foi lá, tomou a bola do zagueiro, que fez uma pataquada também, hein? Mas o Lucão não tem nada a ver com isso. Conseguiu brigar pela bola, retomou e na saída do goleiro tocou pro fundo da rede. Inaugurado o placar. O Guarani joga bem? Não. O Guarani faz uma boa apresentação? Não. O Guarani é moroso? É. Mas o Lucão do Break não tem nada a ver com isso. Foi lá, tirou a bola do jogador e botou no fundo do gol. 1-0. O Guarani vai selando a sua classificação na Copa do Brasil, Ortiz. Lucão do Break, centroavante, matador, viu a brecha, viu a defesa querendo entregar, brigou pela bola, recuperou e foi sozinho. Sozinho, um gol sem mérito do time. Um gol com mérito total pro Lucão do Break. Guarani! Eu imagino que não tenha sido o jeito que vocês queriam jogar, o jogo que vocês apresentaram, mas vocês conseguiram o objetivo principal, que foi a classificação, né? Com certeza. É um time que veio para jogar o jogo do ano, né? A gente também é um jogo importantíssimo na sequência do ano, né? Porque não só como uma vitória, né? Que a gente vem devendo no Campeonato Paulista, a gente veio aqui para voltar a ganhar, né? Não só classificar, mas buscar a vitória, tentar melhorar, né? Jogo a jogo. É um jogo difícil. Parabenizar a equipe deles. Jogaram muito, jogaram valente. Não tem essa de divisão, não tem essa quando tá aqui dentro de campo, é a vida, é o jogo. Eles jogaram com raça. A gente também deixou o nosso melhor em campo. Graças a Deus conseguimos sair vitorioso. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo. Olá, minha amiga Bugrina, boa tarde para você também, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online, o nosso programa de todas as tardes aqui falando de Guarani. E hoje, acho que mais do que qualquer outra coisa, a gente começa o programa com aquele ufa! O Guarani conseguiu a sua classificação ontem, a segunda fase da Copa do Brasil. Jogou contra o Maricá lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. A gente vai falar muito sobre o jogo, sobre a qualidade do futebol apresentado pela equipe, sobre o gol marcado pelo Lucão do Break, sobre as entrevistas, né, a declaração aí do Daniel Paulista depois do jogo. A gente vai falar bastante sobre tudo isso, mas para começar o programa, conseguimos uma classificação para a segunda fase de Copa do Brasil. O time já vai garantindo aí cerca de praticamente R$1.400.000 na conta. É um valor importante para o Guarani, para a sequência da sua temporada. E para por aí a comemoração, porque o que nós vimos em campo ontem foi mais uma partida daquelas para se esquecer ou para se lembrar para não repetir mais. Mas eu vou começar trazendo ele aqui para a resenha, meu grande amigo. E no Bugre Online é a vez dele. O comentarista certeiro da Rádio Planeta Guarani.
Fala Cleiton Vendemiato. Fala Cleiton Vendemiato, boa tarde meu amigo, tá debaixo de chuva aí, mas seja muito bem-vindo ao Bugre Online. Chuva para refrescar e para lavar a alma depois da partida de ontem. Boa tarde, Marcos Ortiz. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes. Boa tarde às nossas amigas ouvintes. Aliás, o público feminino tem crescido na Rádio Planeta Guarani, hein? Muito bacana. E vamos que vamos, poder falar um pouquinho dessa vitória de ontem sobre o Maricá. É aquilo, Ortiz, muita gente que mandou mensagem ontem, né? Quase que sintetizou o que a gente viu ontem ali, né? Faz o Pix aí pra nós. E foi o que a gente viu ontem, né? Valeu o Pix, Ortiz. Valeu pela classificação, né? A gente tem que ressaltar porque não fez nada mais que obrigação, obviamente, não fez nada mais que obrigação. Mas, por exemplo, o Grêmio de Porto Alegre ontem não fez a obrigação. Foi eliminado pelo time do Mirassol, Caetão. Exatamente, aliás, o Guarani, vamos dizer assim, é um dos poucos que, mesmo aos trancos e barrancos, manteve o seu favoritismo. Uma primeira rodada de Copa do Brasil, uma primeira fase de muitas zebras, né, Ortiz? Então, uma Copa do Brasil que tradicionalmente marca esse tipo de resultado, né? Mas nessa temporada tem sido muito mais cruel aí com os visitantes, com aqueles times de mais tradição, né? Eu estava fazendo um levantamento curto, não vou me lembrar um por um agora, mas me parece que apenas 6 dos clubes visitantes conseguiram se classificar com vitória, Cleitão. Estou enaltecendo aqui o resultado do Guarani? Não. Só estou trazendo um dado estatístico, né? Me parece que apenas 6 dos times que jogaram até agora nessa primeira fase da Copa do Brasil conseguiram a classificação vencendo o jogo como visitante, Cleitão. Pois é, e aí a gente vê o quanto a coisa está complicada para os chamados tradicionais, né? Porque, em tese, qual é o critério para determinar o visitante? É o ranking, né? Nessa primeira fase da Copa do Brasil. Então, a gente está vendo a dificuldade de se obter o resultado, né? Muita classificação com empate, algumas zebras, né? Zebras em relação ao time da casa vencendo, por mais que sejam mandantes da partida, a gente sabe que são times lá para baixo do ranking, e por isso exatamente fazem a partida em casa. Então, dentre tudo isso, o Guarani foi lá e um dos poucos que conseguiu, como visitante, a vitória e trazer a classificação. Vamos chamar eles pra resenha, vamos chamar o povo pra resenha, porque sem resenha não tem programa e o programa fica chato pra caramba. Tá ouvindo aí, meu amigo? É a primeira vez, não sabe o número, quer participar com a gente ao vivo? Mande sua mensagem, esse é o nosso WhatsApp. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. 19 99 518 6483. É por aqui que você fala com a gente, bate um papo, resenha, traz o seu tema e fala desse Guarani, do momento do Bugre. Vamos juntos fazer mais um Bugre Online. Comece com o Renato Rangel, a primeira mensagem aqui registrada. Boa tarde, jovens amigos planeteiros. Sou bugrino de alma e coração e vendo esse time jogando, me dá uma vergonha, é ridículo. Fora Daniel Paulista, você não tem mais comando sobre a equipe que está completamente perdido. Fora Michel Alves e mais uns 10 jogadores que você trouxe. Lado positivo da classificação, somente a grana que vai entrar nos cofres do Bugrão, felizmente. Pelo joguinho de ontem, a nota da equipe, na minha modesta opinião, ficou abaixo do 5. A menção honrosa ao Lucão do Break, que ficou com uma nota 8. O Renato Rangel tá bem revoltado, Cleitão, com a atuação do time, como todos nós ficamos durante toda a transmissão, né? Foi uma partida muito abaixo da crítica, né, Ortiz? Uma partida em que o Guarani não conseguiu se impor, né? Tanto é verdade que o gol vem de uma briga pessoal do Lucão ali pela bola, por uma falha individual do zagueiro do time do Maricá e que fez com que a gente pudesse abrir o placar e trouxesse a vitória, né? Mas muito pouco por aquilo que representa o elenco do Guarani e o elenco do Maricá, né, Ortiz? O Guarani entrou em campo ontem, Cleiton, com o que eu posso chamar aqui de modo de segurança, vai. O modo de segurança do Daniel é o 4-4-2 com 3 volantes.
Quando ele precisou buscar resultado a partir do jogo contra o Novo Horizontino, ele meteu esse modo de segurança em campo, que é um 4-4-2, né? E aí, quando eu cobrei até no início do jogo, quando saiu a escalação do time, e ele confirmou a equipe escalada no mesmo 4-4-2, eu disse assim, olha, faltou coerência. Porque na partida contra o Santo André, ele desmanchou o esquema 4-4-2. Ele foi para o 4-3-3 depois de uma semana toda de trabalho, e aí o time até fez 2-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo tomou um gol, e ele tentou voltar para o 4-4-2 e a equipe não se encontrou mais, Cleitão. Então, para mim, o Daniel Paulista ele encontrou um modo de segurança de jogar. Né? Um modo de segurança que ontem, aliás, não fosse a péssima qualidade do sistema ofensivo do Maricá, teria nos custado alguns gols na primeira etapa, hein? O Guarani correu muitos riscos ainda na primeira etapa, com um time com 3 volantes privilegiando a marcação, Cleitão. É verdade. O time do Guarani, em que pese ter jogado com esse modo de segurança, é uma analogia bem bacana essa que você utilizou, ele, mesmo no modo de segurança, deu umas travadas, né, Ortiz? Deu ali umas pipocadas ali, acabou em determinados momentos ali, a gente viu que o Guarani não estava rodando no seu normal, né? E mesmo quando o Guarani sai desse modo de segurança para um modo normal, porque em determinado momento o Daniel Paulista coloca de novo 3 atacantes no segundo tempo, você via que o time continuava engasgando. A verdade é que o Guarani, apesar desse modo de segurança no 4-4-2, parece que não consegue se achar, né, Ortiz? Ele não consegue em nenhum momento e com nenhum dos dois esquemas jogar de uma maneira confortável. O time parece extremamente desconfortável com qualquer uma das duas formações que o Daniel Paulista tente, né? Ainda não deu liga, né, Cleiton? Ainda não deu liga esse time, infelizmente. O que me preocupa é o fato de já termos jogado 10 jogos oficiais, né? São 9 pelo Paulista e ontem um jogo pela Copa do Brasil, mais 2 jogos treino na preparação. Então são 10 jogos no mínimo, se acrescentarmos mais os 2 jogos treino, são 12 partidas e o time ainda não deu liga. O Daniel tá tendo que se virar lá para encontrar um jeito de jogar. Depois a gente vai falar mais sobre isso quando ouvirmos a entrevista coletiva dele. Registrando aqui o Valdemir Silva, não tive coragem de comemorar essa vitória. Boa Vista é Guarani, valeu Valdemir. Nós também não, comemorar a vitória não, comemoramos o dinheiro na conta do Guarani e o avanço para a próxima fase, né? O Wagner Silva, olá, muito boa tarde, foi maravilhoso, fantástico, parabéns pela sua vitória. Grande Wagner Silva. O Wagner ele tem esse comentário, ele vem pelo YouTube, em todas as postagens ele faz o mesmo comentário, é um torcedor sempre alegre, Cleitão. Isso é bom, Ortiz. Eu gosto do torcedor alegre. Ajuda até a gente, né, Ortiz? Porque a gente tem sido cada vez mais crítico e não é porque a gente quer assumir uma postura crítica, é porque o futebol do Guarani não nos inspira a ser muitas vezes otimista. Então, quando a gente vê um torcedor otimista, Ortiz, e um torcedor alegre, pra gente até facilita o nosso trabalho, deixa menos pesado, né? Dá uma aliviada, né? Sabe que a gente vou até trazer o off nosso aqui pro on, né? A gente tava conversando hoje na manhã, né? E aí eu falava pra você que então eu tô preocupado, porque eu tô ouvindo a transmissão toda aqui de volta, e eu ouvi realmente a transmissão inteira do jogo de ontem, e a gente tá extremamente corneteiro, cara. Mas aí eu fui ouvindo e me lembrando do jogo, e até falei pra você, mas cara, se a gente mudar o tom agora, os caras vão chamar a gente de piegas, vão dizer que a gente tá fazendo piada, porque realmente o nível do futebol apresentado não inspira outra coisa que não essa. Mas o que valeu ontem foi o resultado, tentando enxergar o copo meio cheio, né? A classificação e é muito boa para o Guarani financeiramente. Vamos lá, vamos adiante. O Valdir Montanher, boa tarde. Tô com uma folga hoje, então tô ligado. Ô, seu Valdir Montanher, tá acompanhando a gente, tá de folga o Valdir hoje. Não vai aplicar nenhuma vacina, Cleitão. Grande abraço pro seu Valdir Montanher, que me causou um ciúminho semana passada, Ortiz. É, verdade, verdade. Um abraço pro seu Valdir, tem que buscar as canecas com ele lá, hein? Ele deu uma caneca de presente pra mim e uma pro Fernandão, viu, Cleitão? Essa é a razão do meu ciúminho, eu tava ouvindo no dia. Mas ele não fez pra você porque você não vem pra cá, ué. Agora você mora... Exatamente, não. Você mora aí em Santa Catarina, você virou barriga verde aí, pô. Rapaz do céu, é tão difícil ser barriga verde, vocês não têm noção do quanto é difícil estar longe do Guarani, estar em Santa Catarina. Sábado à tarde, Ortiz,
a Globo ali tem os direitos do Campeonato Catarinense. Mas, pô, sábado à tarde, às vezes não tem nada pra fazer, não tem jogo do Guarani, Ortiz, aí, pô, também não vou ficar assistindo programa de auditório. Aí eu falei, vou assistir o jogo, né? No último sábado ainda foi o clássico aqui local, né? Figueirense e Avaí e tudo mais, foi um jogo movimentado, mas quando você tem que assistir, por exemplo, Concórdia e Metropolitano, aí é duro, hein? Deus do céu, né? Me solidarizo a você. Vamos lá. Marcelo Aguilhari, boa tarde, Ortiz, Coitão e Bugrinada. Faz o Pix, CBF, e só. O jogo de ontem abaixo da linha da crítica. Marcelo, foi um jogo duro. Um jogo duro. A gente vai desenvolver mais sobre isso durante o programa, né? Temos bastante tempo ainda de programa. Temos também o comentário do Fernando Lovato. Fernando Lovato que vai cometer a indelicadeza de comentar o jogo sem ter assistido hoje, né, Coitão? É isso. Vai dar uma de Isaac, pra não falar inteiro, né? Isso aí. A Lucilene, boa tarde, Ortiz, Cleiton e amigos planeteiros. A Chape também ficou pelo caminho. A Chapecoense, Lucilene, a gente não traz para esse discurso agora, porque apesar de ser um time rebaixado da Série A para a Série B do ano passado, ela foi rebaixada com uma campanha extremamente vexatória, né? A pior campanha da história dos pontos corridos na Série A do Campeonato Brasileiro. E a Chapecoense, ela vive um momento muito, muito difícil no seu lado administrativo, né, e lado financeiro principalmente. Então a Chapecoense, para mim, já não serve tanto de parâmetro de comparação. Ela perdeu ontem por 3-2 para o Motoclube, né, Cleitão? É isso, e tem adversários e adversários nessa primeira fase. O Motoclube tecnicamente inferior, é lógico que a própria posição do Motoclube diz isso, mas o Motoclube é um time que lá no Maranhão é o grande rival do Sampaio Corrêa, né? É aquele que chega geralmente nas finais, então é um pouco mais complicado do que outros adversários, lógico. A gente não estou aqui falando que o Motoclube tem um bom time, longe disso. Eu estou dizendo que, assim, jogar contra o Motoclube lá no estádio do Castelão e no Maranhão é sempre bem complicado, não é fácil não, viu, Ortiz? É um time de massa, né? Mas ainda assim, a Chapecoense ficou pelo caminho. Chapecoense que em outros tempos esteve entre os grandes do futebol brasileiro e hoje vai galgando degraus aí bem abaixo, né? Vamos lá, eu vou ler as respostas dela aqui, depois ela diz assim, sim, somente 6 visitantes ganharam. O futebol importa sim, mas a grana é o imprescindível para nossa caminhada. E depois, já em cima dos nossos comentários, ela diz: eu acompanho o futebol, Ortiz, sei das dificuldades da Chape. O Pablo entrou no segundo tempo. Bom, Lucilene, independente de você acompanhar futebol ou não, e eu sei que você acompanha, porque eu te conheço, inclusive, pessoalmente, se eu não tiver o direito de comentar a minha leitura do momento da Chapecoense em cima da sua observação, eu acho que a gente perde o tempo do programa, né, Coitão? A ideia é justamente a resenha por conta disso, da troca, né, Ortiz? Em cima de um comentário, a gente testa o nosso e a gente vai trocando essa figurinha, né? E ontem, aliás, nós fizemos o final do jogo, pós-jogo, nós fizemos acompanhando esse jogo ao vivo, né? Então nós também acompanhamos o jogo ao vivo, né, Coitão? E a gente viu que foi um jogo pegado. O placar diz tudo, né? Foi um jogo muito aberto, um jogo de muita alternativa, né? É isso aí. Chapecoense que perdeu o Felipe Conceição, né? Mas vamos falar de Guarani, que é o nosso tema aqui. Lógico, o importante para o Guarani nesse momento é buscar objetivos, né? Se ele não conquistar objetivos já está difícil. Se conquistando objetivos já está difícil, se não conquistar, então, meu Deus, o ambiente vai ficar pior ainda. Eu imagino, por exemplo, uma entrevista coletiva do Daniel Paulista, se o Guarani não tivesse conseguido avançar de fase ontem. Teria sido uma entrevista triste. Apesar do mau futebol do Guarani, o ponto positivo de ontem foi avançar de fase, né? E como a gente destacou aqui no começo, apenas 6 equipes visitantes passaram ganhando o jogo. Mesmo jogando mal, o Guarani foi um deles, apesar de ter enfrentado um adversário de um nível bem inferior. Mas é isso, vamos tentar encontrar o copo meio cheio. Tá bom, vamos adiante aqui. O Dantas, boa tarde, Ortiz, Cleitão e amigos bugrinos. Ganhamos, como disse o Daniel Paulista, fizemos a obrigação. Ainda bem, só faltava ter perdido, sacanagem. Mas agora é como dizem, é virar a chave. Agora acho que domingo os caras vão correr muito. Afinal, o jogo é contra os porcos e precisa mostrar futebol. Aí pergunto, pra quem? Seria pra nós ou não? Dantas, independente de pra quem eles joguem o futebol, se pra buscarem oportunidades no mercado ou não,
Eu acho que o importante é que ele jogue em futebol, Cleiton. Assim, se o Guarani atual precisar de um jogo com mais exibição de mídia e tudo mais, e é jogo de TV aberta e tal, contra o Palmeiras, para apresentar um bom futebol, que pelo menos a torcida seja coroada com um bom futebol, né, Cleiton? É isso que, então, a gente sofre essas consequências todas, né, daquilo que motiva o jogador a apresentar um futebol diferente, né? E aí a gente sempre fica com a expectativa, né, Ortiz? A gente lembra, o jogo de ontem foi num compasso muito parecido com o do jogo do Novo Horizontino, não a plataforma tática, a forma como se desenhou a partida, mas naquele jogo contra o Novo Horizontino a gente precisava era ganhar. Independente do que acontecesse, a gente precisava ganhar. E ontem a gente precisava ganhar. Então fomos lá, ganhamos, né? Independente das condições em que se desenhou a vitória do Guarani. Agora a gente espera, e a gente sempre espera isso após uma vitória, né, Ortiz? De que isso produza efeitos positivos no elenco, que essa vitória, então, de alguma forma, possa servir para motivar, para dar um gás no elenco, e que a vitória venha, que o resultado venha, né? A gente sabe que o jogo de domingo vai ser dificílimo, mas dificílimo mesmo. Talvez o jogo mais complicado da temporada até aqui, por toda a questão de infraestrutura e de tudo que envolve a equipe adversária. Mas a gente espera que tudo isso tenha promovido, ou sirva para promover pelo menos uma empolgação a mais para que o Guarani possa fazer uma boa partida, né? É isso. E fica difícil subtrair alguma coisa de interessante do jogo de ontem. Porque até nós reprisamos aí o gol do Lucão do Break, eu frisei no comentário do gol, na descrição do gol, que é um gol sem participação da equipe, é um gol do Lucão do Break, ponto, né? O Lucão até ia perdendo a bola, conseguiu brigar com o zagueiro, recuperou a bola, partiu, invadiu a grande área sozinho, bateu e fez o gol. Mérito total do Lucão, né? E taticamente, inclusive, o que eu destaquei depois durante a transmissão, no lance do gol, o Lucão, esse tipo de bola, se o centroavante toma a bola, ele rola para o companheiro que aparece para fazer o gol. Como não tinha ninguém do Guarani posicionado ali, restou ao Lucão roubar a bola, caminhar com ela e bater pro gol. Ainda bem que ele teve perna e condicionamento físico e condição técnica de tirar a bola do goleiro e tocar pro fundo da rede. Importantíssimo pro Guarani o gol, importantíssimo pro Guarani a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. E agora a gente fica aguardando aí o resultado de Rio Branco do Acre e Vila Nova, que vão jogar hoje, para saber quem é o nosso próximo adversário na segunda fase da Copa do Brasil, e graças a Deus estamos na segunda fase, vamos adiante. Opa! Cuida da garganta, Otis. Tem tanto time aí que ficou pelo caminho que queria estar no lugar do Guarani classificado mesmo jogando mal, né, Cleitão? Pergunta para a torcida do Grêmio se eles não prefeririam ter jogado muito mal e saído com uma vitória de 1-0 numa falha do zagueiro deles, né, Ortiz? Boa tarde, senhores. Tô ligado, é o Edu Boca. Um abraço pro Edu Boca. Obrigado, Edu. Grande abraço, meu amigo. O Eduardo Oliveira. Boa tarde, Ortiz e Cleiton. O Guarani jogando como vem jogando vai perder até pro reserva do Palmeiras. Aí vamos ter que ganhar da Ferrinha. Agora cada cruzamento na área é um Deus nos acuda. Antes que eu me esqueça, fora Daniel e Michel, que dupla péssima. Fala um palavrão aqui. Pelo horário eu não vou falar palavrão não, Cleitão. Vamos omitir os palavrões, né, Ortiz? Faz parte. Mas assim, o Guarani ainda não está rendendo. O que a gente tenta buscar de forças enquanto torcedor e nós aqui enquanto integrantes da rádio, né, Ortiz, é saber que em algum momento o Daniel Paulista entregou, ou seja, ele é capaz de entregar, a gente espera que essa entrega venha, inclusive depois a gente vai ver ali, porque também foi tema da sua pergunta, né? Foi a evolução do time, né, vamos ver, mas então a gente tem que usar com o Daniel o mesmo argumento que o Daniel e o Michel Alves usam para convencer a gente que o time vai reagir, que aqui em algum momento entregou, Cleitão? É que assim, ó, a decisão deles é de dar mais tempo de trabalho, Ortiz, e aí a gente não pode fazer muita coisa, a gente só pode analisar e confiar que vai existir essa entrega. Mas a gente reproduz aquilo que é a tomada de decisão dentro do Guarani, e a tomada de decisão foi de que merece um tempo para que isso possa acontecer, né? Mas aí você usou o argumento Michel Alves, hein? Ah, te peguei, garotinho, te peguei. Mais uma mensagem. Foi o que restou. E aí falando também de projeção, né, Eduardo? É um pouco difícil a gente fazer um exercício de futurologia, porque o Palmeiras, primeiro, a gente não sabe qual Palmeiras vem para enfrentar o Guarani.
Eu concordo que o reserva do Palmeiras é forte, o titular do Palmeiras é forte, o time alternativo do Palmeiras é forte, o sub-20 do Palmeiras é forte, eu concordo com tudo isso. Mas a gente não sabe qual Palmeiras vem enfrentar o Guarani, e a Ferroviária também é um time que vem oscilando, né? Vem entre altos e baixos dentro do Campeonato Paulista. Projetando o jogo contra o Palmeiras, a nossa expectativa é de que o Guarani entre naquele ritmo que apresentou contra São Paulo, que apresentou contra o Santos, onde o time conseguiu se impor, mesmo sendo o Santos um time se mostrando aí, né, no decorrer da competição bem limitado, que o Guarani consiga se impor nesses jogos, né? Pelo menos assim que o time tem mostrado que ele vibra mais quando o adversário tem mais a entregar. Agora, se o Guarani apresentar um futebol próximo do futebol apresentado nos 2 últimos jogos seguidos, que são a derrota para o Santo André na segunda etapa e o futebol do jogo todo de ontem contra o Maricá, aí eu fico temerário com a partida contra o Palmeiras, Cleiton. A gente vai ter que ver qual é o Guarani que vai entrar em campo e qual é o Palmeiras que vai entrar em campo. Se o Guarani entrar em campo com a postura dos jogos ruins que fez, né? Contra o próprio Maricá ontem, a postura do jogo contra o Ituano, segundo tempo contra o Santo André, aí a gente está complicado. A gente depende do Guarani, como você falou, do jogo contra o São Paulo, do jogo contra o Santos, e aí de repente pegar também um Palmeiras com a postura que teve domingo passado contra a Inter de Limeira, nada é impossível, mas tudo vai depender da postura, e da postura principalmente do Guarani. É mais ou menos isso. Depende muito mais do Guarani do que o adversário, na verdade, viu, Eduardo? Depende muito mais do Guarani se encontrar, né? Se o Guarani se encontrar, esses jogadores em algum momento já entregaram. Resposta do Michel Alves aí, né? Em algum momento já entregaram. Então a gente fica na expectativa de que eles entreguem novamente, que a gente consiga bons resultados aí, tá? O seu Hélio Correia, vamos lá. Boa tarde, Ortiz. Ontem jogamos muito mal, gramado ridículo também. Uma pergunta, vocês também estão achando o Bruno Silva perdido, lento em campo? Hélio, eu tenho achado isso do Bruno Silva sim, mas ontem não. Ontem eu até destaquei durante a transmissão que o Bruno Silva estava mais assertivo do que nos jogos anteriores. Eu vi um Bruno Silva mais firme na marcação, mais presente, marcando mais em cima, mais intenso do que nos jogos anteriores. Não que ele tenha feito uma grande partida ontem, mas foi um dos jogadores, para mim, no meu entendimento, um dos poucos jogadores que se salvaram na partida de ontem. Tá? Só que o jogo de ontem, para mim, é um jogo à parte. Uma atuação à parte do Bruno Silva, que para mim tem essas características que você trouxe, sim, quase que em todos os jogos anteriores, Cleitão. O Bruno Silva ontem, ele, até porque, o que acontece também, porque também da subida de produção do Bruno Silva ontem, nada extraordinário, mas pelo menos um pouquinho de aumento na produção dele, também porque o contexto todo do Guarani foi mal, né, Ortiz? Porque daí o Índio não teve bem, porque o Giovanni Augusto não teve bem, porque a zaga estava meio sonolenta, deu alguns vacilos. Então, quando todo mundo puxa para baixo, um pouquinho só que o Bruno Silva fez a mais já demonstrou essa evolução, né? E aí a gente acredita talvez muito mais a uma sobrecarga em cima do Bruno Silva, e aí ele acaba aparecendo mais, do que propriamente porque ele subiu de produção, né? Vamos trazer o Fernando Lovato para a resenha. Mesmo sem ter assistido o jogo, o Fernandão vai comentar aqui na Rádio Web Planeta Guarani. E chegou a hora dele. Fernando Lovato, o comentarista de peso da Rádio Planeta Guarani. Fala aí, Fernandão. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Cleitão. E boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui mais uma tarde para fazer o Bugre Online. E aí vai meu comentário. Começando assim. Ufa! Ganhamos, Ortiz. Ganhamos lá em Maricá. No sufoco. Eu não vi o jogo, eu não consegui ver, confesso. Mas pelo que comentaram, eu vi alguns melhores momentos. E ano passado, Ortiz, eu queria levantar esse assunto que vai em cima do comentário do jogo de ontem, né? Ano passado a gente reclamou muito, né, durante o ano, de ter um goleiro bom e de ter um centroavante. Porque ano passado alguns jogadores marcaram gols, né? O Bruno Sávio, o Regis,
mas a gente não tinha realmente um artilheiro, né? E os clubes assim que foram bem tinham realmente um goleiro bom e um centroavante, né? E esse ano, aparentemente, nesses 10 jogos aí desse ano, a gente vem demonstrando, apesar do Kozlinski ter falhado algumas vezes. Ontem segurou muito, né, Ortiz? Ontem, se não fosse ele na saída de bola ali, no pé do atacante do Maricá, não sei não, e algumas outras defesas também. Então, ontem valeu isso, né? Um goleiro bom e um centroavante, né? Que foi lá, fez o trabalho dele. Não é bom tecnicamente, o Lucão, a gente conhece, mas tem se esforçado muito e tem feito gols, né? Isso é o mais importante. E não gols de pênalti, né? Ele tem feito gols. Onde ele vai, onde ele é esforçado, ele vai buscar. Como foi o gol de ontem, né? Foi lá, brigou com o zagueiro no finalzinho e livrou a gente ali, pelo menos de passar o final do jogo num sufoco danado, né? Então, é para isso que a gente tem um goleiro bom e um centroavante que pode ser não tecnicamente tão bom, mas que tem muita raça, muito brio e tá fazendo seus gols também, né? Então, ano passado a gente não tinha, apesar da boa campanha e tudo mais que a gente já sabe, esse ano a gente já tem um centroavante e temos um goleiro, né? Agora precisa ajeitar o time ainda, né, Ortiz? Aí a gente vai para aquela discussão de novo, né, Ortiz? Até que ponto virou a chavinha de novo, né? Até que ponto? Mas não jogou bem, mas ganhamos, né? Ganhamos no sufoco. É um jogo financeiramente que a gente já falava, um jogo importante. Mas até quando a gente vai esperar virar a chavinha e parar de ter um jogo bom, um ruim, e principalmente na parte comportamental, que é o que mais me pega. Eu acho que nessa parte acho que não daria pra gente oscilar tanto assim, não, viu, Ortiz? Eu acho que na parte técnica, tática, eu acho até normal o time oscilar. Mas a parte comportamental, um time experiente, não dá pra aceitar. Mas, como eu falei no comentário de ontem, nós somos bugrinos e vamos torcer para que isso aconteça, que esse time ganhe experiência jogando junto, né? Que a gente pode falar, que ganhe conjunto, né? E aí tentar deslanchar um pouquinho nesse finalzinho do Paulista. O que a gente pode fazer, Ortiz, é apontar os erros, como a gente vem apontando, e torcer. É isso que a gente pode fazer aqui, né? Tentar dar algumas soluções, mas as soluções que a gente deu durante o jogo, durante a semana aí, não vão ser acatadas. Mas a gente fez a nossa parte. A gente falou que a gente achou que deveria fazer. Infelizmente não fizeram, e agora o que nos resta é torcer. Vamos torcer pra gente chegar domingo lá contra o Palmeiras e jogar bem e ganhar. Porque independente de você gostar, como eu sempre falo, independente de a gente gostar ou não, da diretoria, dos jogadores, comissão técnica, o Guarani é o manto. Então esse é nosso papel como torcedor, tá bom? Mas a gente vai discutir mais também, já fica o convite aí lá no Boa Noite Bugrão. A partir das 20 horas a gente vai discutir bastante o jogo de ontem e também já começar a projetar o futuro do Guarani ali pro domingo, tá bom? Um bom programa para vocês, uma boa quarta-feira. Fiquem com Deus e fui! Guarani! Valeu, Fernandão. Tá aí o comentário do Fernando Lovato, enaltecendo, obviamente, o resultado. Ele toca num ponto importante, que é o fato de o centroavante estar fazendo gols, né? Isso é importante. Apesar dele ter sido substituído, né? A função do centroavante foi substituída por uma temporada inesperadamente boa do Bruno Sávio, né, no ano passado, e do Regis fazendo gols também, mas é importante você ter um centroavante que faz gols, de fato. Se você comparar, por exemplo, eu estou falando em matéria de fazer gol, tá, pessoal? Não no nível do futebol apresentado. Mas o centroavante do começo do ano passado era o Davó, e o Davó a gente reclamava que não fazia gols, né? Lucão do Break agora, no seu 10º jogo, marcou seu 4º gol. Caprichando um pouquinho mais, dá uma média quase que de meio gol por partida, né? Ele marcou em 40% dos jogos do Guarani. Isso é o papel que se espera do centroavante. E o Kozlinski ontem, realmente, a gente até comentou durante a transmissão, que devemos muito ao Kozlinski naquela saída de gol, apesar de, no rebote, o jogador do Maricá também, com muita falta de técnica,
ter isolado a bola e cobrado um tiro de meta, né, Cleitão? Mas foi imprescindível a saída do Kozlinski ali para salvar, porque o time do Guarani, se tomasse um gol ali, poderia se complicar ainda mais dentro de campo, né? Porque o time do Guarani, ele não vinha demonstrando rendimento, né? Aquilo que a gente falou, o gol sai do mérito do Lucão e de um erro do Beto Fuscão, né? Novo Beto Fuscão, como muitos lembraram lá, a forma como ele fez a tomada da bola ali, o Lucão do break, né? Então, assim, a gente já tem aquele histórico de que o Guarani tem dificuldade de virar partidas. Aliás, isso ainda não aconteceu sob o comando do Daniel. Então, um gol ali naquele momento seria, meu Deus do céu, seria bem complicado para o Guarani. A gente talvez não estaria aqui falando nem desse Pix, viu, Ortiz? Principalmente quando a gente ouve sempre, isso não é uma crítica, é um relato, quando a gente ouve sempre nas respostas do Daniel Paulista que o lado psicológico do Guarani acaba se abalando quando a equipe toma gols, né? Imagina aquele time jogando já um futebol pobre como jogou ontem, perdendo o jogo de 1-0. A tendência era de que o Angu desandasse de vez ali, né? O leite ia azedar na hora ali, né? Se o Guarani toma um gol, a coisa ia ficar muito mais complicada. Tá certo que ele precisava apenas fazer o empate, né? Empatando, o Guarani estaria classificado. Mas foi importante demais não tomar o gol naquele momento. Vamos ouvir 2 áudios do Bruno da Capoeira, um de 1:24 e outro de 40 segundos. Vamos lá. Boa tarde, Ortiz, Cleitão, amigos bugrinos. Bom, Ortiz, primeiro eu queria pedir desculpas a você, porque segunda-feira eu mandei 4 áudios e um deles foi falando da imprensa de Campinas, tal, comentando, né? E você disse assim, pô, Bruno, o que tem a ver isso com o momento do Guarani, né? Aí eu vi, pô, é verdade, não tinha nada a ver o áudio que eu mandei com o que você estava comentando na rádio, né? Sobre eu sei que o programa é sem pauta, mas sobre o comentário do momento do programa, que era sobre a apresentação do Guarani contra o Santo André, né? Vocês estavam falando sobre o Guarani contra o Santo André e tal, sobre o time, e eu mandei uma mensagem, nada a ver com o que vocês estavam falando, né? Então, eu peço desculpas, né? Eu sei, não é a primeira vez que eu faço isso, eu tenho que prestar mais atenção no que eu mando, né? Que nem agora, dessa vez eu mandei coisa nada a ver com o que vocês estão falando, né? Então, eu vou me policiar para isso não acontecer mais, tá bom? Vamos pro sobre o time ontem, pô, de novo, né? Jogando sem vontade, achei o time meio bagunçado. E enfim, né? Eu tava vendo o jogo pela Sport TV e os torcedores lá xingando o Daniel, falando pra tirar o índio e tal, né? Então a pressão em cima do Daniel tá muito grande, né? Enfim, acho que ele, pro bem dele, assim, acho que ele deveria sair, né? Mas feliz com a classificação, né? Mas não satisfeito com o futebol, né? Enfim. Bruno, eu preciso abordar em 2 tópicos, né, o seu áudio. Vou tentar ser bem rápido. Primeiro, você tem toda a liberdade do mundo para mandar o áudio que você quiser, abordando o tema que você quiser. Assim como eu sempre digo, a gente também tem toda a liberdade do mundo para comentar em cima da mensagem e do áudio que vier, né? A gente tenta aqui manter a cordialidade, manter o nível do debate. O momento do Guarani, infelizmente, ele não está ligado diretamente à imprensa, né? A gente tem que ter muito critério quando a gente fala do trabalho da imprensa. O trabalho da imprensa é o trabalho da imprensa, o trabalho da Rádio Planeta Guarani é o trabalho da Rádio Planeta Guarani. Apesar de, ultimamente, a gente ter se aproximado muito também do nível de trabalho deles, hein? Isso é o que está me fazendo repensar aqui em muita coisa que eu tenho falado. Nós criamos a Rádio Planeta Guarani para ser uma trincheira de Guarani, né? E não para nos equipararmos ao nível do trabalho da imprensa, tá? A gente também comenta aqui, né? A gente também fala, né? Pô, fulano de tal comentou isso, puta que besteira e tal. Isso acontece, né?
Mas quando você tá numa mesinha, tomando uma geladinha lá, batendo um papo com os amigos e tal, vocês estão focados num tema lá, aí chega um amigo e traz um outro assunto e interrompe a sua linha de raciocínio, você vai ser o primeiro a falar, puta, cara, que assunto nada a ver, né, Cleitão? Escapou, né? Escapuliu, né? Às vezes acontece, né, Ortiz? Às vezes acontece, mas faz parte também, e até porque às vezes a gente acaba até se alongando nos assuntos, e aí às vezes volta, né? Ou a gente já está num outro momento da conversa quando chega o áudio, pela quantidade, às vezes, de interação, né? Às vezes a gente lê um áudio, lê uma mensagem ali que foi mandada há 30, 35 minutos atrás, então às vezes acontece, mas aqui a liberdade é total, né, Ortiz? Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, às vezes a gente comenta, de repente o comentário não é aquele que mais agrada, mas eu acho que é exatamente a resenha que faz o diferencial do Planeta Guarani. Pois é, então assim, se você pediu desculpas, imagina, quem tem que se desculpar sou eu, porque quem tem que manter o equilíbrio aqui sou eu, não é você, né? Eu não podia ter comentado, assim como um dia eu cheguei a falar que faltava pouco para acabar o programa, graças a Deus, né? Escapa, às vezes escapa, Brunão, tá tudo de boa. Agora, sobre a saída do Daniel Paulista, eu não consigo cravar que seria melhor para o Guarani que o Daniel Paulista saísse, mesmo correndo o risco de ser criticado por muita gente. Eu não consigo cravar que seria melhor para o Guarani o Daniel Paulista sair. Não consigo mesmo, principalmente porque eu não consigo vislumbrar um nível de treinador ao nosso alcance nesse momento que possa substituir o Daniel Paulista com ganhos, Brunão. Essa é a minha grande preocupação. Até fiz ontem, durante a partida, uma colocação assim, né, falando do Giovanni Augusto, mas eu coloco ela para o Daniel Paulista também. Eu não consigo responder se é ruim com ele, pior sem ele, ou se é ruim com ele, melhor sem ele. Eu não consigo responder isso. De verdade eu não consigo. O Daniel, ele, na resposta que ele me dá, e daqui a pouco a gente vai aqui, terminando esse comentário, a gente vai ouvir um trecho da entrevista que eu recortei para o Bugre Online e depois à noite a gente ouve ela em partes na íntegra, tá? O Daniel fala, você acompanhou o meu trabalho, você sabe como eu trabalho, e eu sei mesmo, eu sei como o Daniel trabalha. Só que o que eu tenho visto do Daniel Paulista é um trabalho diferente daquele que eu acompanhei. Né? Mas eu também prometo para vocês que eu não vou falar mais nada de bastidores do tempo em que eu trabalhei no Guarani aqui nos programas, sob o risco de ser mal interpretado como fui ontem, né? Quando eu falei que o marketing voltado apenas a um jogador pode despertar vaidade no elenco, e as pessoas entenderam que eu disse que o Lucão do Break estava rachando o elenco, né? Então, prometo para vocês que foi a última vez que eu falei algo de bastidores do Guarani, viu, Cleitão? Foi a última vez. Não falo mais nada do que eu vivi lá dentro. E vamos adiante, vamos adiante. Mas tá certo, Brunão. O seu comentário é pertinente, sim. Pertinente bastante. A torcida xingando bastante o time, xingando o Daniel. A gente até sem ouvir o áudio já percebia que isso estava acontecendo ali. Num trecho da transmissão eu falava disso também. Fica chato, fica ruim. É um ambiente ruim, apesar do resultado positivo, né? Apesar da vitória. Vamos ouvir um trecho do Daniel, Cleitão? A entrevista é muito longa, ela teve 19 minutos, eu separei as 3 primeiras perguntas só, Cleitão. Vamos lá, Ortiz, vamos lá, vamos acompanhar aí com atenção o que o Daniel Paulista fala. Ontem a gente até falava da necessidade de ouvir o Daniel Paulista ontem, né? E eu tenho que colocar agora, porque mesmo sendo só 3 perguntas, ele gasta 9 minutos para responder, e se eu não coloco agora não dá tempo de você comentar, Cleitão. Então vamos lá, vamos ouvir o Daniel. Daniel Paulista, não foi uma apresentação que pudesse encher os olhos aí do torcedor, mas de qualquer forma o que valeu foi a vitória, a classificação, um campo muito ruim, um calor fora do comum, enfim. Gostaria que você avaliasse a atuação do Guarani e essa classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, uma competição que há muito tempo o Guarani não disputava. Bom, boa noite já, né, Washington. Bom, você já começou falando em alguns pontos que foram extremamente importantes no dia de hoje, né? O primeiro deles com relação ao aspecto do campo, um campo que infelizmente não se encontrava em boas condições, dificultando muito o aspecto de toque de bola, e eu acho que isso prejudica não só o Guarani, mas também a outra equipe que vai estar jogando, e isso foi um dos problemas. A questão do calor, só sabe quem esteve aqui, né? Nós tínhamos ali em torno de 33, 34 graus no termômetro e uma sensação térmica girando em torno de 40 graus, né? Então, para um atleta profissional de futebol, essas condições são complicadas.
e principalmente para uma equipe que vem de um jogo com menos de 72 horas, né? Nós jogamos no sábado às 20h30 da noite, com todas as dificuldades que tivemos dentro da partida, tivemos somente a segunda e terça-feira, o domingo e a segunda de recuperação, porque hoje na terça às 16 horas já nos encontrávamos dentro de campo, diante de todas essas condições que dificultavam as coisas, e mais ainda, tudo aquilo que aconteceu no último sábado, né? A maneira como a derrota ela aconteceu, né? As circunstâncias em que as situações negativas aconteceram no último sábado também impactavam no lado psicológico, no lado emocional dos atletas, e nós tivemos, mediante todas essas dificuldades, inclusive tivemos até uma dificuldade pré-jogo, né, da quebra do nosso ônibus, e tivemos que ali alguns contratempos para que a equipe chegasse aqui, mesmo que mais uma forma tardia que o habitual, né, para acelerar aquecimento, então comprometeu também algo nesse sentido, mas os atletas foram de uma entrega, de um empenho, né, com todas essas adversidades, lutaram, correram dentro das suas condições e fizemos aqui o que a gente tinha que fazer, classificar o Guarani para a próxima fase, um campeonato onde o Guarani fez tanto, e nós que estamos aqui desde o ano passado, sabemos a luta que foi dentro da Série B, alcançar bons resultados para que o Guarani esse ano estivesse nessa competição, então a gente tinha que fazer aquilo que nós viemos aqui para isso, classificar o Guarani. Não foi a melhor apresentação em termos técnicos, táticos e de rendimento, mas foi a apresentação que podíamos fazer nessa tarde, e atingir o nosso objetivo era o mais importante, classificar o Guarani, voltar para casa avançando de fase, para que agora, tendo um dia a mais aí de recuperação para o jogo do Palmeiras, a gente possa restabelecer nossas forças, a gente possa levantar o nosso lado psicológico, o nosso lado emocional, porque a gente sabe que tem uma parada duríssima no final de semana e a gente precisa de pontos dentro do Campeonato Paulista agora para atingir o nosso segundo objetivo, que é classificar dentro do Campeonato Paulista e ir superando as metas que a gente tem dentro do clube. Marcos Ortiz, Rádio Web Planeta Guarani. Daniel Paulista, boa tarde. Parabéns pela vitória, né, Daniel? Uma vitória importante para o Guarani, porque leva a equipe para a segunda fase. Mas uma atuação preocupante. Eu gostaria que você, com toda a sinceridade que lhe é peculiar, dissesse para o torcedor do Guarani quando é que ele vai poder encontrar esse time evoluído e pronto para enfrentar grandes jogos e ter grandes atuações. Daniel, um abraço. Bom, Ortiz, saber precisamente uma data para que a gente encontre esse equilíbrio, encontre a melhor formação, encontre o melhor rendimento, a gente não tem isso. Nós estamos trabalhando incansavelmente, você é testemunha, porque você esteve presente aqui dentro por um grande determinado tempo e sabe do nosso trabalho, da maneira como a gente trabalha, como a gente conduz as coisas no aspecto de gerir aqui o processo com os atletas, do trabalho que a gente executa. Agora, reconheço que a gente tem tido muitas dificuldades entre um jogo e outro, as oscilações que estão acontecendo, isso também nos preocupa, mas nós só vamos conseguir sanar todas essas dificuldades, todas essas oscilações com trabalho. Acredito no nosso grupo, acredito na qualidade que esses atletas têm e aquilo que eles podem apresentar para que a gente, o mais rápido possível, encontre a melhor maneira de atuar, a melhor maneira de jogar. Agora, toco num ponto extremamente importante. Nós temos que encontrar essa melhor maneira atingindo as nossas metas, como fizemos hoje aqui, né? De passar de fase, avançar de fase, porque era extremamente importante para a competição, que o Guarani já não disputava há muito tempo, e avançar a segunda fase talvez é um tempo maior ainda. E também no aspecto financeiro, que vai ajudar o clube nas suas obrigações, não tenho dúvida quanto a isso, mas a gente sabe, tem a responsabilidade que vai dar mais ainda dentro dessa temporada, e a gente acredita muito isso com a continuidade do trabalho, as coisas vão naturalmente se encaixando e daqui a pouco o futebol ele vai ser mais bem visto, ele vai acontecer com um pouco mais de naturalidade e não a gente esbarrando muito nas dificuldades que a gente tem tido dentro dos jogos. Daniel, ainda insistindo sobre o Lucão do Break, que já está vivendo
uma média muito semelhante à da temporada do Goiás em relação aos gols, mas o Lucão tem sido um jogador mais participativo também na movimentação. Claro que você geralmente analisa o contexto coletivo, mas individualmente a gente tem visto o Lucão do Break pressionando mais, foi assim no jogo contra o São Paulo, hoje a mesma situação, construindo jogadas ofensivas a partir da recuperação de bola. Queria que você falasse sobre esse momento do Lucão, mas também as suas conversas táticas com ele, para que ele tenha melhorado tanto em comparação à temporada passada. É um atleta que tem se empenhado coletivamente, primeiro, né, pensado no coletivo da equipe, e dentro dos jogos tem tido a sabedoria e a competência nas oportunidades que são lhe apresentadas, está sabendo aproveitar essas chances e tem contribuído muito com a equipe, não só ele, mas existem outros jogadores também que fazem um papel tão importante que às vezes passam despercebido ao olhar do torcedor, ao olhar da imprensa, mas que são de extrema importância dentro do grupo. Por isso que nós estamos construindo aqui um grupo que sabe que tem dificuldades, que precisa melhorar, que precisa encontrar um melhor equilíbrio. O Guarani não pode ficar vivendo nessa gangorra de um dia joga bem, ganha, no outro dia joga mal, perde, joga um tempo bom, um tempo ruim. Nós precisamos encontrar essa constância o mais rápido possível, para que a gente possa definitivamente garantir a nossa classificação no Campeonato Paulista e pensar já numa sequência de Copa do Brasil, ter uma equipe mais preparada, já vista que a cada fase que você avança, a dificuldade em termos de adversário ela também aumenta. Então nós temos que ter essa responsabilidade, ter essa consciência, mas volto a dizer, o que a gente precisava fazer hoje foi feito e a gente conseguiu garantir uma classificação, e a gente tem visto, e historicamente isso acontece dentro da Copa do Brasil, e a gente já viu esse ano equipes da própria Série B já sendo eliminadas na primeiro jogo de disputa, equipes tradicionais, equipes do Campeonato Paulista, inclusive também sendo eliminadas por equipes que talvez não tenham a tradição, não tenham o calendário como outras, mas que têm muita vontade, têm muita determinação, e em condições como as condições que nós encontramos aqui hoje, de gramado, de calor, pouquíssimas informações a respeito do nosso adversário. Nós viemos para enfrentar uma equipe praticamente no escuro, sem saber como essa equipe joga, a maneira como joga, como ela se comporta mediante dificuldade, em momentos ofensivos, em momentos defensivos, em bola parada. Então nós viemos aqui por um tiro no escuro, mas que dentro de campo, com vontade, com determinação, nós conseguimos superar todas essas dificuldades que tivemos e avançamos. A gente viu já equipes que foram eliminadas, equipes grandes, um exemplo próprio São Paulo, que passou, mas passou numa situação muito apertada, e o Guarani, apesar de não ter feito uma grande apresentação no aspecto de rendimento, de oportunidades, venceu o jogo, controlou as ações da partida e sai daqui classificado, avançando de fase, e que nos deixa agora num foco maior dentro do Campeonato Paulista, para que a gente possa buscar essa classificação nas 3 rodadas que vamos ter pela frente. Guarani! Tá aí, Cleiton, eu recortei essas 3 perguntas porque são as que solidificam a entrevista dele, né? Resumem basicamente o que o Daniel Paulista falou. Como seu tempo está acabando, eu vou deixar você comentar primeiro essa entrevista aí do Daniel Paulista, esse trecho dela, e depois a gente volta a falar. O principal, Ortiz, é que ele reconheceu, assim como todos nós, de que houve a vitória e ponto, né? É lógico que ele elencou, na visão dele, os fatores que levaram a esse rendimento abaixo do esperado, né? Fez uma série aí de enumerações daquilo que contribuiu para que o futebol não fosse de grande valia em relação a calor, a gramado, enfim, ele colocou diversos assuntos, até o ônibus, né? Mas o fato é que o Daniel Paulista está ciente de todos os problemas da equipe. Aliás, ele sempre esteve ciente. Nesse ponto, a gente não pode falar do Daniel Paulista. O que a gente espera é que ele consiga, de alguma maneira, fazer com que isso aconteça. Na sua pergunta, você foi incisivo. Você fala com ele em relação a, de maneira sincera, colocar quando é que existe com sinceridade uma evolução, quando ele espera essa evolução. Ele diz que não tem como colocar a data, mas que espera que seja num curto espaço de tempo. Então, que esse curto espaço de tempo, inclusive a gente falou isso ontem no pós-jogo, seja
aí, vamos colocar pelo menos até o final desse Campeonato Paulista, ou pelo menos até essa fase de classificação, que são mais 3 jogos, né, Ortiz? Eu poderia ficar dissecando a entrevista dele aqui por muito tempo, mas eu não vou fazer isso não, vou me atentar apenas ao trecho em que eu sempre digo, né? O Daniel Paulista, ele diagnostica o problema, ele apresenta o problema, ele fala da variação do time, ele fala da oscilação, todos os dados que ele traz aí nas respostas dele, a gente comentou antes do jogo começar, né? Inclusive no Boa Noite Bugrão nós tínhamos falado, Cleitão, o Daniel tem uma dificuldade muito grande, que ele vai enfrentar um adversário sem ter visto esse adversário jogar, não tem vídeo do Maricá para assistir. Então ele vai ter que entrar em campo confiando no seu melhor sistema de jogo e na forma que ele acredita suficiente para o Guarani ganhar o jogo. Então assim, o diagnóstico dele é bom, o que eu não vejo é a receita, né? E aí eu respondo novamente. Ele falou lá que eu trabalhei com eles bastante tempo, conheço o sistema de trabalho dele, conheço de fato. Só que o que eu tenho visto hoje é uma postura um pouco diferente daquela que eu acompanhei internamente. Eu vejo um Daniel hoje não com as mesmas convicções que tinha antes. O Daniel do ano passado, ele tinha convicção, ele podia errar, mas ele errava com convicção. Hoje já não, hoje ele oscila, hoje ele uma hora vai para o 4-3-3, outra hora para o 4-4-2, depois volta para o 4-3-3, quando no meu entendimento não deveria ter voltado, mas é só a minha opinião, depois volta para o 4-4-2, quando o melhor talvez tivesse sido manter o 4-3-3, mas é só a minha opinião. Então a diferença é essa, eu não vejo a convicção que eu via antes nele, quando ele errava, mas podia errar pelas convicções dele. Hoje não, hoje eu vejo que ele erra, mas sem convicções. É esse o senão que eu trago. Mas tá bom, Daniel, vida que segue, vamos torcer pra você arrumar esse time aí. Registrando aqui para te dar um boa tarde, Cleiton, a mensagem da Romolina. Boa tarde, amigos planeteiros Ortiz e Cleiton. Infelizmente eu não consegui acompanhar o jogo ontem, pois estava em local sem internet. Fiquei sabendo do resultado depois e graças a Deus ganhamos. Ótimo programa, beijos. A Romolina estava na praia, estava lá em Barequeçaba, Cleiton, curtindo o feriadão dela lá e não ouviu o jogo, mas soube do resultado. Sabe que talvez tenha sido melhor para muita gente, de repente, não ter conseguido acompanhar o jogo, né, Ortiz? Porque daí foi lá, viu que o Guarani ganhou e pronto, né? Como o Fernando Lovato, né? Comentou o resultado e não a partida. Então, vou te dispensar aqui porque já passou do seu horário, meu amigo. Vai lá, deixa que eu toco aqui. Temos algumas mensagens finais para poder passar a régua no nosso Bugre Online. Obrigado, meu irmão. Valeu, Ortiz, grande abraço para você, para os nossos amigos e amigas ouvintes. Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem mais debate, tem mais continuidade dessas análises. A partir das 20 horas tem Boa Noite Bugrão. Hoje o Cleitão está de ouvinte, mas a gente se encontra amanhã de novo, a partir das 12h30, para mais uma edição desse Bugre Online, seu de todos os dias, e a gente tá junto, tá certo? Grande abraço para você, Ortiz, valeu! Valeu, meu irmão, grande abraço aí, bom resto de trabalho, a gente vai se falando. Voltando aqui para os nossos amigos, o Júnior de Jacareí, boa tarde, tô ligado. São 3 jogos ruins e nada de melhora, tem que dar um choque nesses caras, tá complicado. Júnior, é a tecla que a gente vem batendo aqui, né? Importante o resultado? Importante, o resultado realmente é importante. Nós temos que concordar com o que o Daniel fala, que a equipe, apesar de ter jogado mal, ela conseguiu o resultado, conseguiu a classificação, né? E aí, como eu disse até na abertura do programa, no comentário logo no começo do programa, para a evolução é importante o resultado vir também, né? Então, já que o Guarani conseguiu, mesmo não tendo evoluído dentro de campo, conseguiu a classificação, então que ele conte agora com a obtenção do resultado para conseguir a tal da evolução. Né? O tempo de preparação continua sendo curto. O Guarani volta hoje lá do Rio de Janeiro. Tem quinta-feira, sexta-feira e sábado para treinar, né? Quinta, sexta e sábado. E no domingo já entra em campo contra o Palmeiras. São 3 sessões de treinamento, né? A gente torce para que nessas 3 sessões de treinamento ele reencontre a convicção dele, porque tá difícil, e aí alguém precisa realmente dar esse choque de realidade no elenco, né? Alguém precisa dar um choque de realidade no grupo mostrando, olha gente, nós temos futebol, por que nós conseguimos evoluir nesse jogo, e nesse jogo aqui nós evoluímos? Por que nós tivemos uma semana cheia para trabalhar e voltamos com um futebol pior do que o que estávamos apresentando ou o que tínhamos apresentado, né? Por que isso está acontecendo? Por que nós não temos as jogadas sendo armadas no meio de campo? Por que nós não temos a marcação funcionando nas bolas aéreas?
né? Esse choque de realidade tem que acontecer. Ontem o Guarani falhou novamente na bola aérea defensiva. Para nossa sorte, o time do Maricá não se aproveitou da falha, mas o Guarani falhou novamente numa bola de segundo pau, né? E a gente tem que citar nominalmente porque é a nossa obrigação, nós assistimos o jogo, né? O Derlan estava soberano na bola, ele dá 2 passos em direção à bola para subir de cabeça e se abaixa. E ao se abaixar, deixou o atacante do Maricá de cara para o gol para fazer o gol de cabeça. Para nossa sorte, ele não alcançou a bola passou. Mas foi uma falha grotesca do sistema de marcação do Guarani. Então, realmente, alguém tem que dar um choque no time, um choque de realidade, mostrando que não tá bom. O choque não pode ser lá, vamos lá, gente, nós já entregamos em algum momento, vamos entregar de novo. Não. Alguém tem que chamar os caras à realidade, mostrar que o futebol não tá bom. Né? Infelizmente é isso que eu cobro aqui, é isso que eu peço que aconteça aqui. O Marcão Gomes, grande Marcão, boa tarde. Vencemos e não convencemos, classificamos e que vem o Palmeiras. Grande abraço. Um abraço, Marcão. Resumiu bem aí. Agora é se preparar para bem enfrentar esse Palmeiras, né? É voltar para o tal modo de segurança, tentar encontrar um jeito de fazer um jogo seguro contra o Palmeiras, né? E tentar buscar o resultado lá. Porque ninguém perde o jogo na véspera, né? Até que o jogo aconteça, ele tá 0-0. E aí, se a gente conseguir acertar pelo menos uma bola lá no quadradinho do Palmeiras lá, a gente faz um gol, né? De repente ganha o jogo dessa forma. Não sei, pode ser. Né, Marcão? Então é isso. Agora é pensar pensar no Palmeiras. Vamos pensar no Palmeiras, respirar Palmeiras, mesmo sem saber qual Palmeiras vai enfrentar o Guarani no domingo lá no estádio deles, né? É um jogo onde nós temos tudo contra. Nós temos um adversário fortíssimo, nós teremos um estádio, se não lotado, mas com uma boa presença de público. A torcida é inteira dos caras, porque não é permitido ao torcedor do Guarani viajar para acompanhar o jogo lá no estádio, lá na cidade de São Paulo, né? É um clássico e o Ministério Público proíbe a presença da nossa torcida, então é um jogo onde a gente entra em campo com um fator todo desfavorável, né? O que pode ser favorável ao Guarani é o grupo se unir, é o grupo entender as suas limitações e jogar, né? Jogar pelo resultado, e não pela apresentação, pelo resultado. Acho que o Guarani tem que vestir essa camisa no jogo de domingo e jogar pelo resultado, ponto. Né? Não vou cobrar uma grande atuação contra o Palmeiras, vou cobrar uma atuação pelo resultado. Seja ele o empate, seja ele a vitória. Se vier a vitória, excelente, vamos vibrar muito aqui. Se vier o empate, tá de ótimo tamanho. Nós não podemos apresentar esse nível de futebol que nós apresentamos nos últimos jogos, porque aí o adversário é muito mais forte do que aqueles contra quem nós jogamos mal, né? Valeu, Marcão, um abraço. Seu Romildo, boa tarde, Ortiz e Cleiton. Deixei o Cleiton ir, seu Romildo. Poxa, tava na hora dele lá. O jogo de ontem foi mais do mesmo, ou seja, foi nada. Futebol que para jogar continuamos a não praticar. Agora o Giovanni Augusto pode parar. Não joga nada, só reclama, só desfila. Saímos no prejuízo de fazer um contrato de 3 meses com esse cidadão. Fora Michel Alves. A opinião do Romildo está registrada aí. Romildo. Ontem, fazendo uma análise mais fria do jogo, a gente vai observar por muitas vezes um erro que foi cometido com o Andrigo quando ele estava no Guarani ainda. Por muitas vezes o próprio, e eu não estou defendendo ele não, hein? Estou tentando só encontrar aqui um parâmetro para fazer o advogado do diabo, tá? Por muitas vezes a gente observa o Giovanni Augusto fazendo beirada de campo. O Giovanni não joga lá centralizado na função de meia. Né? Por muitas vezes, se o senhor se recordar aí do jogo, fecha os olhos e vai vendo lampejos, momentos do jogo, mentalmente, o senhor vai ver que o Giovanni Augusto jogou em muita parte do jogo, em boa parte do jogo, como um beirada pelo lado esquerdo do campo, que não é a posição dele. Tá? Isso também pode ser decisivo numa baixa atuação, como o Andrigo, quando entrava nessa mesma posição, também não rendia o esperado, né? Mas continuo dizendo aqui, cobro do Giovanni Augusto o jogador decisivo, o jogador que serve o companheiro, que bota o companheiro na cara do gol. E isso nós não vimos do Giovanni Augusto ainda nessas 10 partidas, né, que ele fez pelo Guarani. Nós não vimos, 10 não, ele não fez as 10, né, acho que ele fez 8 partidas. Nós não vimos o Giovanni Augusto jogar nesse nível ainda. Né? Então ele precisa evoluir também. A evolução física é fundamental para que ele evolua tecnicamente, então evolua fisicamente. Né? Não dá para ficar só na bronca, só na reclamação, né? Nisso eu concordo com o senhor. Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente. Boa tarde, Ortiz, Cleiton. Parabéns, Ortiz. Você matou o Daniel nas palavras. Ele disse que precisava
de tempo, mas o Campeonato Paulista está acabando. O que você, Ortiz e Cleiton acham? Um abraço. Vanderlei, há algum tempo, eu não posso mais pedir o comentário do Cleiton porque ele já nos deixou, mas há algum tempo eu venho dizendo aqui que se nós enxergarmos o Campeonato Paulista como uma pré-temporada para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que realmente nos importa, o Guarani tem que usar esse Campeonato Paulista para arredondar os seus erros, né? Mas a gente não enxerga, a gente enxerga o Campeonato Paulista como uma competição e o Guarani entra nela tentando chegar o mais longe possível. É isso que o torcedor do Guarani cobra e é isso que o torcedor vai cobrar sempre. O torcedor está errado em pensar assim? Imagina, de jeito nenhum. Está absolutamente certo. O que eu disse ontem e repito agora respondendo a você, eu espero que o tempo pedido pelo Daniel para que a equipe evolua, que ele aconteça com uma classificação do Guarani, por exemplo, para a segunda fase, né? Se o Guarani for buscando a sua evolução até se classificar para a segunda fase, quando vai classificando inevitavelmente enfrentar o Corinthians lá em São Paulo, que o Guarani tenha parado ali todas as suas oscilações, né? Que já tenha mantido a sua média de atuação, tenha encontrado o seu jeito de jogar. Então restam 3 jogos. Agora é torcer para classificar de qualquer jeito. Classificar, torcer, secar os adversários, né, secar os concorrentes, classificar para apostar numa segunda fase contra o Corinthians e aí sim um time encontrando o seu jeito de jogar. Eu acho que 12 jogos é tempo mais que suficiente para o treinador apresentar o seu trabalho. 12 jogos é tempo suficiente para apresentar evolução técnica, evolução tática, para apresentar conceito de jogo, para ter convicções, né? O que eu venho dizendo aqui, e acabei de dizer há pouco, o Daniel no Campeonato Brasileiro da Série B, ele até errava, mas ele errava mantendo as suas convicções. Hoje ele erra alternando entre convicções, né? Uma hora ele se convence de que o melhor é o 4-4-2, outra hora o 4-3-3, outra hora ele monta um time durante o jogo com as mudanças que ele faz, que a gente tem dificuldade até de identificar qual é o esquema de jogo do Guarani, porque eu repito, o Guarani ontem terminou o jogo com 3 zagueiros em campo, um deles improvisado na lateral direita, e mais o Bruno Silva, que entre outras funções também pode jogar de zagueiro. Então as 4 opções que o Guarani tinha para a zaga ontem estavam em campo. Que esquema de jogo é esse? Como é que eu vou classificar esse esquema de jogo? Eu não consigo. Eu sinceramente não consigo. Então, assim, foi suficiente para ganhar de 1-0 do Maricá nas limitações do Maricá, né? Tomara que o Daniel encontre o seu jeito de jogar a partir de agora. Ele tem mais 3 jogos aí da primeira fase e depois, meu amigo, depois é ter o time já redondo, o time totalmente encaixado e definido. Ele tem que ter a sua definição a partir desse momento. Por que ele tem que ter a definição a partir desse momento? Porque independente do resultado de um jogo de classificação contra o Corinthians, o Campeonato Brasileiro da Série B vai estar batendo na porta, né? Vai faltar aí 1 semana, 10 dias ou 2 semanas para a gente estrear no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, para a Série B, o time tem que estar totalmente pronto, preparado para jogar. Valeu, Vanderlei. Um abraço. E o Dantas já se despede da gente aqui. Valeu, Ortiz e amigos. Até mais. Fui. Valeu, Dantas. Um abraço. Um abraço. E a gente volta também às 8 horas da noite no nosso Boa Noite Bugrão. Eu e Fernando Lovato e eu vamos estar aqui analisando o Guarani, falando de Guarani. Vamos falar um pouquinho do jogo ainda. Vamos já começar a pensar no jogo contra o Palmeiras também. O que pode pensar o Daniel Paulista aí para esse jogo contra o Palmeiras? Alguma alternativa de jogo importante para o Guarani? Tentar encontrar pontos positivos mais além dos negativos, né? Vamos tentar. Assim como eles tentam virar a chavinha deles lá, a gente também tenta virar a nossa chavinha aqui, né? Meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui mais um Bugre Online. Fica o meu, como sempre, agradecimento, sempre especial a vocês que mandaram mensagens, participaram, interagiram. Esse é o nosso sistema de trabalho aqui na Rádio Web Planeta Guarani. E a gente vai se despedindo por aqui, deixando um até a próxima, se Deus permitir. E que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!